Bom dia! Boa tarde, boa noite. Eu falei alto demais, provavelmente estourou o som, certo ou errado? Mas tudo bem, faz parte, né? Vivendo, aprendendo e melhorando. Estamos aqui para mais um episódio. David, qual é o número? Esse número não pode ser dito, né? Ah, é, tá. Então tudo bem. Vamos dizer que estamos no episódio 12 mais 1. Né? Ou 14 menos 1. É igual a idade de alguns apresentadores, né? Pois é. Galera, hoje a gente tem um bate-papo especial vindo diretamente de terras Macaenses. macaenses. Eu ia falar macaiana, não tirei essa porra, mas tudo bem. Direto de terras macaenses com o Vitor Nazaré. Tive a oportunidade de conhecê-lo. Tem o quê? Um mês e pouco, 2 meses? Um mês e pouco, 2 meses. Né? E trocando ideia, né? Algumas... pedindo ajuda aos universitários aqui sobre alguns assuntos. E ele falou, de vez em quando eu tô pelo Rio e tal, né? Já me emprestou aqui um livro aqui, ó. Parece um tijolo, né? Mas tudo bem. Né? Aqui, ó. Are we learning from accidents? Falei certo ou não? Tá. Mais ou menos, né? Todo mundo vai entender. The book is on the table. Ó, isso aí é. Profissa. Eu sabia que essa frase ia servir um dia pra mim. Viu? E galera, o bate-papo hoje é sobre o quê? Além das normas, né? A gente vai falar sobre a questão do fator humano, que é a especialidade dele, né? Uma das especialidades, mas eu vou deixar ele se apresentar, falar um pouco da trajetória dele, contar um pouco de como ele veio parar com esse assunto, o que trouxe ele a começar a entender, a estudar, a procurar sobre esses aspectos que impactam diretamente na segurança e saúde, que é o nosso foco aqui. Certo, então? Primeiramente, obrigado, né, Eu que agradeço. pelo aceitar esse convite aqui para a gente poder estar nesse bate-papo, né? E apesar da gente não ter começado na hora, porque tivemos alguns infortúnios, mas a gente vai gravar aqui até meia-noite, a gente fecha, né? Mas o Vitor tem compromisso amanhã cedo, eu também. Vitão, se apresenta pra galera aí, né? Fala um pouco aí da tua história aí, para o pessoal saber que vale muito a pena ficar com a gente até os 45 do segundo tempo e, quiçá, o acréscimo. Não, vamos lá, cara. Vamos lá. Assim, bom, meu nome é Vitor Nazaré. Sou capixaba de Vitória. É uma redundância, tipo carioca do Rio de Janeiro. E minha formação inicial, engenharia civil. E depois fui para a área de óleo e gás. E, assim, o que eu posso dizer? Eu sempre gostei de operações. E operação no mar, cara, minha vida toda se confunde, sabe, Vitor, com o mar. Né? Desde os 4 anos de idade eu nado, e desde os 9 anos de idade, estou com 50 hoje, desde os 9 anos de idade eu nado no mar. Então eu costumo dizer que eu sou o mais humilde, o mais simples dos navegantes e o único que tem contato com a água. Isso quer dizer que eu gosto de ter contato com as coisas, com as pessoas, com as realidades. Tanto que eu vim para cá hoje, estava lá no centro do Rio de Janeiro, eu vim para cá de trem. Não vim fechado, no Uber. Não, eu vim no trem, cara, 5 horas da tarde, cheio, em pé, colocando a mochila em cima. Então, assim, o que me trouxe para esse tema é justamente a possibilidade da gente aprender as dificuldades que estão ali no contexto do dia a dia. Não só quando acontecem coisas assim excepcionais, Sim. mas as coisas do dia a dia, cara. É isso que é o que mais me fascina. Sim. E para isso a gente tem que conversar com as pessoas. Então, eu diria que é isso que mais me fascina. E, assim, em termos de formação, né, eu trabalhei em offshore durante 7 anos. Eu gerenciei equipes operacionais durante uns 10, mais ou menos. E, ultimamente, eu me dedico mais à vida, vamos botar assim, à vida acadêmica. Uhum. Então, o que eu posso oferecer é a combinação e entrelaçamento desses 3 mundos. Sim. Que eu gostaria de colocar no papo da gente aqui hoje, junto com o esporte. Não tem como tirar fora. Sim, não, maravilha. Vitão, então vamos começar. Você falou que
que gosta de conversar com as pessoas, né? E isso eu acho que é fundamental. E até no nosso bate-papo anterior, nós falamos, mais importante do que falar é ouvir, né? Eu acho que muitas das vezes a gente da segurança, né? A gente às vezes se erra. Se erra é ótimo, né? Mas tudo bem, faz parte. A gente comete o equívoco de só falar, né? Por exemplo, uma coisa que é bastante batida na segurança. DDS. O que é o DDS? Que era para ser um diálogo, normalmente é um monólogo. Uma pessoa fala e as outras fingem que estão ouvindo, na maioria das vezes, certo? Mas essa questão, Vitão, em relação à área de segurança, como é que isso apareceu para você nessa tua experiência operacional? Essa relação com a questão de fatores humanos, como é que... Porque, assim, pelo que pouco que a gente conversou, assim, né? E mesmo esse pouco tempo que a gente se conhece, eu acho que nos últimos dias eu conversei mais com você do que com alguns amigos meus que eu já tenho. Mas, assim, a princípio, o teu foco não era segurança, né? Mas foi para gerenciar a equipe de forma mais assertiva que você começou a prestar atenção. Tô errado ou não? Não, é mais ou menos isso. É igual o pessoal que pesquisou sobre o Viagra. Parece brincadeira, mas eles estavam procurando uma outra coisa. Sim. Estavam procurando um remédio para pressão alta. E acharam que a gente sabe que é o que o produto é oferecido. O que a gente começou a perceber é que quando você conversa, as pessoas entendem as dificuldades, e eu gosto até mais de chamar de vulnerabilidades que estão ali no dia a dia, e dá retorno, ainda que o retorno seja... Cara, eu não tenho como resolver isso no curto prazo. Sim. Eu não tenho como resolver isso. Mas você dá um retorno, cara, as pessoas passam a entender que você quer ajudar. E essa é a essência da coisa. Porque tudo que a gente faz, né, por exemplo, eu trabalho na indústria de óleo e gás, é muito variável, tem muito que a gente chama de variabilidade. Sabe como é que você lida com variabilidade? Com variabilidade. Um bom exemplo, né? A gente está fazendo um lanche ali agora mesmo. Sim. É o nosso corpo. Você come um determinado grupo de alimentos no café da manhã, outro no almoço, outro no jantar. O que é isso? Variabilidade para lidar com a variabilidade de demanda energética do corpo. Sim. Por que eu estou citando o corpo? Porque o corpo humano é complexo. Sim. Como as nossas relações, né, entre várias organizações, com algum regulamentador, com leis, tudo isso é muito complexo. Sim. Então, temos que tratar dessa forma. E é interessante você falou a questão usando o corpo como exemplo. Eu, há 2 semanas atrás, fui convidado a fazer um treinamento com lideranças de uma empresa de construção civil. Eu precisava disso. Aí eu parei, pensei o que eu posso fazer. E justamente eu trouxe a questão da área de segurança em relação com o corpo, né? A questão, o papel do coração, o papel, né, do cérebro, o papel ali do sistema imunológico, e fazendo uma associação com o papel da segurança e da saúde dentro das organizações, que não é a parte. Se uma coisa não funciona, acaba ruim para todo mundo, né? E muitas das vezes o setor de saúde e segurança acaba sendo tratado à parte do sistema, né? E na teoria não, né? E na prática não deveria. Como é que essa questão em relação que você falou de entender os sistemas, as pessoas, isso começou a mostrar para você que impactava também na questão da segurança operacional? Esse é o lance. A gente começou, assim, meio que sem querer, a colher o que a gente chamou de melhores resultados de segurança na época, mas depois eu fui questionar esse próprio resultado. Sim. Porque o resultado era o quê? A gente tem pouco acidente. Cara, isso não é segurança. Isso não é segurança. É como você medir a saúde de uma pessoa pela ausência de febre. Isso não faz o menor sentido. Sim. Então a gente começou a medir mais o quê? Pela fluidez com que o trabalho se dava. Sim. Como é que a gente está conseguindo realizar nosso trabalho de forma tranquila? Não tem quando uma coisa pega ritmo? Sim. Você já deve ter visto, trabalho com construção civil. Sim. Quando a concretagem, por exemplo, pega ritmo. É mais ou menos como é que você ajuda a coisa Fluir. a fluir. Perfeito. Sim. Como é que a gente faz isso? Você tem que
entender qual a perspectiva que as pessoas... E aí a gente tem que tomar um cuidado que não são só as pessoas na ponta, na execução. Porque o supervisor tem a dificuldade dele. O gerente tem a dificuldade dele. O diretor também tem. E tudo isso meio que se combina numa teia. Por isso que a gente fala que a gente tece a realidade. Parece como se fosse uma teia de aranha. Né? E para isso tem que entender o todo. Senão a gente começa a cair em algumas armadilhas. Quer ver? Eu te dizer uma armadilha que tem desde a década de 90 que a turma adora. Cultura de segurança. Isso é uma armadilha. A melhor definição que eu já ouvi disso foi um dos pesquisadores que participou desse livro aí, que é o Essu, que ele era da Agência Dinamarquesa de Investigação de Acidentes Marítimos. O Essu fala que a cultura de segurança, o que ela é? É uma norma de controle social. É você definir o que é certo e o que é errado. Como é que você define o que é certo e o que é errado, onde as coisas têm alta variabilidade? Como é que você define para um motorista, por exemplo, numa rodovia, que é um lugar de alta variabilidade, Sim. que ele tem que respeitar 60 km por hora na chuva, se tem uma carreta de 500 cavalos de potência fungando, empurrando ele ali? Como é que faz? O que é certo e o que é errado? Depende, tem que analisar o contexto. E, para isso, tem que olhar o negócio como um todo. Tem que olhar a cultura da organização. E não dá para apartar a segurança disso. Senão, pode até justificar algumas reações ao profissional de segurança. Não, que você quer colocar o teu trabalho em primeiro lugar. E aí começa aquela discussão. Ah, mas segurança é prioridade, segurança é valor. Exatamente. Cara, eu não conheço empresa de construção civil, de óleo e gás, que viva de segurança. Vive dos produtos que elas vendem. Sim. A segurança é um dos objetivos do negócio. E a gente tem que estabelecer quando vai ser mais importante o quê. Normalmente, cara, você está começando uma operação, uma equipe, por exemplo, que acabou, vou pegar na plataforma offshore, que acabou de chegar de terra, é desejável que você vá com mais calma. O pessoal está se ambientando ali. Dali a pouco a coisa pega ritmo. Agora, se você pega e canta o chicote para coisa aí meio que por decreto, Sim. Você imagina onde isso vai parar. Você comentou dessa questão de falar o que é certo e errado. Minha primeira experiência como técnico de segurança de uma empresa de construção civil, tá trabalhando com uma empresa de bate-estaca. Estaca metálica. E foi me cantado, não, que ninguém pode chegar próximo ao bate-estaca quando ele estiver operando, que não sei o que. Eu tinha 19 anos. Tem 3 anos isso, né? Tá rindo, David? Não, que não pode e tal, não sei o que. Mas um carnaval que não podia chegar perto do bate-estaca enquanto ele estivesse operando. Aí eu descobri depois que tinha que se tirar a nega da estaca. E como se tirava a nega da estaca? O cara ia com a porra de um prumo, encostava do lado da estaca e o cara cravava pra ver. Eu falei, ué, porque assim, eu tava começando, entendendo, eu falei, mas os caras reclamaram o tempo todo aqui, a própria contratante que não podia, e agora pode? Não tem sentido. Então são algumas situações. E lá ainda aconteceu uma outra situação também, né? Que, por exemplo, acharam uma tubulação que ninguém sabia o que passava naquela tubulação. Mas tava ali. Ninguém sabia. Pegaram o projeto, não sei o quê, aí veio todo mundo, fiscal, não sei o quê, blá. Não, chama o soldador, dá um corte aqui com o esmeril. Eu falei, gente, também não tem sentido, né? Então, assim, eu tive a oportunidade, Vitão, de ver essa incongruência da própria segurança, né? E isso vai muito daquilo que você falou, né? Quem é que diz o que é certo e o que é errado, né? E grande parte disso, né? Eu percebo, se você acha que, de repente, pode ser um equívoco, queria a tua ajuda, que grande parte, muitas das vezes, dessas decisões que o empregador toma de não seguir determinadas coisas é porque não se tem dados, não se tem informação, né? Ele acaba achando que o profissional de segurança está indo além do que precisa, né? Porque, assim, a grande maioria não está muito preocupado se está na norma ou se não está na norma, né? A grande maioria está, não,
Isso pode acontecer? Vai dar ruim? Vai dar problema? Ah, não, eu acho. Quando o profissional de segurança fala, eu acho, bicho, eu acho que não tem sentido, né? Uma vez me chamaram pra... Uma máquina deu problema, né? Eu não sou engenheiro mecânico. Falei, ah, Vitor, te chamaram lá. Falei, mas pra quê? Não, que a máquina tá com problema, a gente quer saber se pode continuar ou não. Falei, tá bom. Fui lá. Aí chegou lá, cheguei pro operador. Ô, chefe, eu não lembro exatamente o que eu perguntei pra ele. Ele falou, eu acho. Eu falei, então a gente para a operação, chama a manutenção e só começa a atividade depois que a gente tiver certeza. Pois é, mas não é um negócio meio caro, esse tal de certeza? Será que isso viabiliza negócio? Às vezes não. Você quer ver? Pensa em investimento. Sim. Pensa em investimento. Fica mais fácil de entender. Uhum. As pessoas investem, né, em cesta de investimento, investem nisso, ações e tal, não sei o quê. É tudo que dá lucro, cara. Não. Não é. Mas continua investindo. Sim. Por quê? Porque, no geral, o ganho é mais interessante que deixar na aplicação conservadora. Sim. No final a conta fecha. Ou seja, nós não estamos falando de acidente, estamos falando de gerir o risco. Sim. Pô, tu vai botar numa ação numa empresa que está mal das pernas e tal? Não. Sim. Mas nós estamos falando que de gerenciar risco. E gerenciar risco, você não gerencia só risco em cima do que você conhece, Sim. mas em cima do que também você não conhece. Pô, mas se eu não conheço, como é que eu vou gerenciar? Se preparando. E quando é que você se prepara? Em tempos de paz. Porque depois que acontece alguma coisa, é o que a gente chama de tempos problemáticos, de tempos de guerra. Cara, no tempo de guerra, em organizações assim muito tradicionais de comando e controle, o tempo de guerra é inaceitável. Você tem que ter a paz a qualquer custo. Isso é altamente problemático. Por quê? Porque aquilo passa a ser uma má notícia e não algo que é necessário ser discutido para que a organização possa evoluir e se desenvolver. Sim. Ou acaba só, como tem um autor que eu gosto muito, que é o Russell Ackoff, ele tem um artigo interessante de 2 páginas, depois eu te mando, sobre crescimento e desenvolvimento. E assim, falando uma linguagem bem tranquila, crescer é mais ou menos o seguinte, você quer fazer um músculo crescer? Dá uma pancada nele. Vai inchar, que é uma beleza, ficar bonito. Mas pede para levantar um peso. Não vai. Aí precisa desenvolver. E desenvolver, né, a gente estava conversando, você está praticando fortalecimento, dá um trabalho danado, não dá? Você precisa se alimentar, você precisa ter sono, você precisa, pessoalmente, inclusive, Sim. ir na academia, ouvir as orientações e acatar Não dá pra fazer online. o teu personal, né? Não é isso? Dá para fazer online. Sim. Desenvolver dá trabalho. Desenvolver desafia, muitas vezes, o teu sistema de crenças. Sim. É É porque muitas das vezes o próprio profissional, né, de segurança acaba não desenvolvendo determinadas habilidades que seriam fundamentais para ele realmente gerenciar o risco, né? Muitas das vezes ele gasta mais tempo gerenciando problemas do que o risco efetivamente, né? Sim. Como você não conhece o negócio, muitas vezes o profissional de segurança não conhece o negócio, é como alguém que quer dar segurança para o motorista sem conhecer o trabalho do motorista. Sim. Não, teve uma vez um técnico de segurança, gente muito boa, de uma empresa de uma grande transportadora. Pô, eu queria proporcionar, assim, eu percebia aquele brilho nos olhos dele. Sim. Proporcionar mais segurança para os nossos profissionais. Cara, anda com um deles, mas no assento da esquerda, e você vai entender o tamanho da dor. Sim. Outra, poxa, isso não dá. Entreviste-os. Às vezes a gente perde o poder da entrevista. E o que é a entrevista? A entrevista precisa de basicamente 3 coisas, né? Que é basicamente o que nós estamos praticando aqui. É humildade. Para quê? Para a gente entender que a gente não sabe de tudo. Sim. Então, ser humilde. Né? Ser curioso para extrair mais informações e, caminhando com esses 2, ser criativo. Porque muitas vezes você traça um roteiro de entrevista e a gente vai precisar fazer o que a gente chama de perguntas adicionais. Mas, de novo, não são perguntas de inquérito.
São perguntas para você entender aquilo que a gente chama de realidade real. O que está acontecendo? Quais são as vulnerabilidades? Nos vários níveis organizacionais. Em tempos de paz. Eu sempre recomendo isso. Faça isso em tempos de paz. Show. Vitão, você comentou dessa questão de tempo de paz, mas para tempo de paz, né, para fazer as coisas em tempo de paz, precisa de planejamento, né, de antecipação. Tô errado ou não? Também. E eu percebo, né, que grande parte dos profissionais de segurança não fazem isso. Né? Eu já briguei com muitas equipes minhas que... Tá, o que você vai fazer hoje? Ah, não sei. O que você vai fazer amanhã? Não sei. Hoje eu vi no grupo do WhatsApp que eu participo, alguém tem algum modelo de ficha de planilha de Excel para controle de produto químico? Aí eu perguntei, para que você quer? Qual é o objetivo dessa planilha, dessas informações? Ah, não, para ter na empresa. Eu falei, não. Tem sentido ter uma planilha com a informação que você não vai usar para nada. Né? É o quê? Para treinar o pessoal, para ver emergência, não sei o quê. Então, assim, o cara queria uma planilha de informação que ele não sabia o que quer fazer. Então, a gente cria determinadas burocracias, determinadas necessidades, né? Uma coisa que eu particularmente acho, muitas das vezes, equivocada, mas aí é cada organização, os caras querem fazer a PR de tudo. Né? Ah, sim. Ah, tem que fazer a PR. Tá, bicho. Aí os caras começam a copiar e colar o negócio perde-se o sentido. Né? Quando você tem um processo desenhado, identificado, não sei o quê, será que precisa fazer a PR de tudo? Cara, isso é busca pelo zero. Isso é a busca para você ter certeza em tudo. Isso é a aplicação clássica de você achar que uma organização é uma máquina, quando ela é um organismo. Como se você achando a parte defeituosa de uma organização e corrigindo, beleza, o carro quebrou, sei lá, a bobina. Você troca a bobina, o motor volta a funcionar. O que funciona bem para isso? Cara, fazer uma análise de causa-raiz, fazer essas ferramentas assim de lógicas, funcionam muito bem para sistemas mecânicos ou para indústrias com menor variabilidade. Funciona muito bem. Sim. Então, não há que se demonizar. Agora, quando você pega e aplica esse tipo de situação a indústrias de alta variabilidade, aí é que está o problema. Trazendo de novo assim, comparação para o corpo humano. Quando é que você usa um antibiótico específico e um de amplo espectro? Cada um tem uma aplicação que se faz necessária em função de um dado quadro clínico. Sim. Não tem... E a gente precisa ter repertório, né? Sim. Um bom médico vai ter esse discernimento. Acho que essa é uma palavra também muito boa. Discernimento. Você não constrói isso de uma hora para outra. Pensa na formação do profissional. Quantos anos que isso demanda? Sim. Quantos anos demanda, por exemplo, para você formar? A gente falava do motorista, né? Eu assisto canais no YouTube de motorista de caminhão, de ônibus. E como são profissionais dedicados a aprender os meandros dos caminhos que eles percorrem. Sim. Então, toda profissão ela tem, vamos botar assim, uma parte de exatidão, mas também tem um pouco de arte. Será que a gente não precisa equilibrar um pouquinho esse jogo? Sim. Tudo tem que estar no APR. Senão, é muito simples para a gente entender isso. Vamos fazer um procedimento para entrar e dar partida num carro. A gente não vai seguir aquilo nunca. A gente faz intuitivamente. Um procedimento, ele precisa ser um recurso para a ação. Sim. E não, vamos botar assim, ele é um meio, ele não é um fim em si. Sim. Basicamente é isso. Não dá para acreditar que um procedimento vai resolver tudo. Ele vai ajudar? Vai. Agora, te falar uma coisa, procedimento na mão de quem não sabe o que está fazendo, tem muito pouca serventia. Sim. Mas muito pouca. Sim. Tipo assim, Vitor, tem aqui o manual do motor do caminhão tal. Pra você consertar. Cara, não tem nada de motor de caminhão. Você pode dar o melhor manual do mundo. Um vídeo no YouTube. Não vai servir, nada para mim.
Então, tá percebendo? É importante ter o procedimento, Sim, junto com isso, ter expertise profissional. sim. E junto com a expertise profissional técnico, que muitas vezes a gente fala, ter expertise gerencial. Às vezes a gente esquece disso. E, cara, como é importante a gente construir expertise gerencial para lidar com a realidade complexa, que é diferente de uma realidade mais simples. Não melhor, não pior. Diferente. Eu acho que todos esses mercados onshore, offshore, plantas industriais, refinaria, construção civil, você tem uma infinidade de variáveis que fica difícil tu querer. Por melhor que você seja na hora de identificar ou reconhecer, a gente vai ter um dia alguma coisa que pode fugir o controle. E o mais importante é realmente, o dia que fugir, o que eu faço? Sim. Né? E vai fugir. Fique tranquilo. E infelizmente, Vitor, o que eu percebo é muitas das vezes que a gente, né, quando eu digo a gente, eu falo técnicos, engenheiros de segurança, querem buscar uma realidade ou uma coisa que é quase que uma utopia. Sim. E eu Meta desanimadora. eu costumo brincar, eu falei, parceiro, é o seguinte, se o empregador seguir tudo que está na norma e o trabalhador fazer tudo que pede, qual é o nosso papel? Você quer ver o que aconteceu hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro? Hoje. Dia de hoje. Né? Nós estamos falando do dia 4 De junho. junho de 2025. Operação padrão da Receita Federal no desembarque internacional do aeroporto de Galeão. Mostrou, depois eu te mando uma foto que eu tirei, mostrou no Jornal da Manhã. Cara, estava impraticável. Por quê? Porque estavam seguindo todos os procedimentos, né, como o pessoal fala, à risca, by the book. Então, repara, quando você pendula para um lado, é uma crítica ao procedimento? Não. Sim. É uma crítica a você acreditar que só o procedimento é suficiente. Como você acreditar, não. Eu acredito que só carboidrato vai me sustentar. Será? Pouco provável. Testa Será pra que isso é ver. sustentável? Fala-se tanto de sustentabilidade. Sim. Será que você aumentar, voltando para os negócios, né? Será que você aumentar, vamos botar assim, o teu nível de controle, a burocracia, isso custa. Sim. Isso custa. E aí, como é que vai ser? Porque as crises vêm. Sim. Você tem o tempo de bonança, mas você tem o tempo de faltança. Sim. E aí, você vai estar preparado para enfrentar? Aí quando precisar fazer sem os mesmos controles, não consegue fazer, porque estava acostumado a fazer com controle demais. Tá viciado. Sim. É sério. Não, mas eu concordo contigo em gênero, número e degrau. Né? Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui para eu não me perder. Tá? De tudo que a gente está falando agora, Vitão, o que você acha? Se assim, eu sou técnico de segurança, sou engenheiro de segurança de uma empresa onde a minha cultura de segurança é quase zero, né? Eu vejo muita gente, às vezes, na internet, né, principalmente falando, não, que você tem que se preocupar com os documentos, com não sei o quê, com não sei o que lá. Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que documento tem que ser a última coisa a ser vista. Eu, particularmente, acho que ele tem que conhecer o processo. Começar pelo processo, né? Entender o input do processo, né? As ferramentas, os equipamentos, porque sem isso o profissional fica de mãos e pés atados. Eu tô errado ou não? Não, nenhum erro. Sim. Não há nenhum erro. Muitas vezes, o que acontece é o impulso que você recebe. O que é cobrado de você? Quando você assina um contrato, Sim. tem ali, normalmente, tem uma encomenda naquele contrato. Como é que está sendo impulsionada essa encomenda? Isso vem de uma determinação que está muito em cima dos valores praticados por uma dada organização. Sim. Que valores que ela pratica? Não estou perguntando aquilo que está na página da internet dela. Nossos valores. Sim. Entendeu? O que você observa? Entendeu? Não é o que se declara. Como é que é? Não é o amor que se declara. É o amor que se pratica. O que você realmente observa ali?
E você vai ver isso quando? Nos tempos de guerra. Ali é que a coisa estressa. Uma comparação meio tosca que eu gosto de usar. O time está ganhando 4-0. Todo mundo se abraça, né? Ali na torcida e tal, não sei o quê. Agora, hipoteticamente, se um time perder de 7-1 no ano 2014, hipoteticamente, você lembra das imagens? Lembro não. Ó, rapaz, as pessoas na arquibancada brigando, um jogando cerveja no outro, entendeu? Brigando. Por quê? Porque é um tempo difícil. Sim. Então, o que está impulsionando isso? É sempre a minha curiosidade. Né? Porque a gente fala assim, muitas vezes de comportamento de profissionais. E tem um psicólogo, o Clive Lloyd, um psicólogo australiano, que já esteve aqui no Brasil. Ele fala, cara, o comportamento não é o problema. É a expressão do problema. O que está levando aquilo? Sim. Falam, por exemplo, os motoristas são apressados. Pô, mas também, quantos quebra-mola o cara tem ali? É sério, que a produtividade de um caminhoneiro brasileiro chega a ser 1/3 da produtividade diária de um caminhoneiro americano. Onde é que está a questão? O cara vai passar dentro de uma cidade, e coisa que ele podia fazer em 2 minutos, vai fazer em 20. Sim. Isso tem um custo. Esse custo está onde? Está na competitividade, na produtividade, na sustentabilidade. Irrita. Irrita. Sim. Eu costumo ver, quando eu vejo um cara correndo, eu falo que ele está, na verdade, querendo ir pro banheiro. Tá querendo só chegar em casa. Então, É possível. Sempre que o cara passa voado por mim, eu falei, esse cara deve estar com vontade de ir no banheiro, né? De repente, é isso, e às vezes tá xingando, o cara, você não sabe, você não conhece o contexto do cara que tá atrás do volante. Então, a gente não pergunta. Repara, a gente volta na questão da humildade, curiosidade e criatividade. Sim. A gente não diz assim, cara, eu não sei o que ele está vivendo. Tem um trecho de um livro, aquele do Stephen Covey, Sim. 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro muito conhecido. Tem uma amiga minha que chama de Contigo para Executivo, mas esse é um livro realmente excelente. Aqueles livros que ficam em Cabeceira de aeroporto ali, sabe? Chama de Contigo para Executivo. Cara, olha que coisa interessante. Ele falou que ele estava dentro de um vagão de metrô e 2 crianças pintando 7 no vagão, correndo e tal. E o pai, assim, meio perdido. Aí ele foi, né, teve aquele ímpeto de querer julgar. Pô, esse pai é um omisso e tal. E foi lá perguntar, não, como é que está o senhor? Ele, olha, considerando que a mãe das crianças morreu há 20 minutos, até que está bem. Então, qual é o contexto que está por trás das situações? E trazendo para o trabalho, né, contextos de rotatividade, contextos de baixos salários. Por quê? Porque isso talvez premie alguma área, por exemplo, sei lá, uma área que contrata. Atingiu minhas metas, mas que risco que você baixou o risco daquela área? Qual o risco que você está transferindo para outras áreas da organização, por exemplo, sob a forma de rotatividade, que dificulta a aprendizagem? Porque a aprendizagem é dia a dia, né, cara? Sim. Não é só banco de escola, não, é dia a dia também. Sim. Então, às vezes são reflexões que eu trago sobre essa questão de contexto que a gente precisa ser mais curioso. E eu acho que isso falta muito, Vitor, em relação ao pessoal de segurança, que quer sempre atribuir uma responsabilidade ou ao empregador ou ao empregado. E pouco ou quase nunca eu vejo se atribuir a responsabilidade por uma falha ou por um problema. Quando o acidente acontece, nunca é responsabilidade do técnico, do engenheiro de segurança. Você já viu alguma análise de investigação de acidente que ele aponta o dedo pra ele? Mas, vamos lá, filho feio, como diz o dito popular, né? Filho feio não tem pai. Às vezes nem mãe. Como é que a gente faz com isso? A partenogênese aqui, apareceu aqui. Entendeu? Por quê? Porque a gente foca nas partes. Olha só, você falou do empregador, né? do empregado e do técnico. Nós estamos olhando as partes. Sim. Só que existe... O que faz a amálgama disso aí? São as relações. Sim. A gente, às vezes, não... Você deve conhecer pessoas e até empresas que são individualmente boas, mas quando você bota, por exemplo, uma empresa para trabalhar com a outra, uma pessoa para trabalhar com a outra, dá problema. Onde é que está a questão? Será que está no indivíduo? E, normalmente, isso é referido como indivíduo. Não, é que fulano, cara, às vezes é na relação. Isso que a gente, às vezes, tem que cultivar. Pô, Vitor, onde é que eu acho uma boa fonte de informação sobre isso? O Pequeno Príncipe.
Diálogo do Pequeno Príncipe com a raposa, cara. Lê aquilo ali, a vida se transforma. Não de imediato, não sem dor, não sem esforço, mas ajuda bastante a gente olhar que, às vezes, os problemas, isso em sistemas complexos, cara, os problemas normalmente estão nas relações. E se o problema está na relação, você já viu alguém consertar uma relação sozinho? A gente precisa o quê? Consertar de forma o quê? Cooperada. Sim. Tem que narrar o problema sem acusar. Porque quando você narra um problema acusando, isso aqui foi feito de forma inadequada, a pessoa entra no modo defesa, mas na mesma hora. E aí começa outra discussão, desgasta mais ainda aquilo que já está ruim. Você sabe o que é a história, né? O inferno, o inferno não tem limite. Sim. Larga o caminho que leva à perdição. Fácil de passar. Alta velocidade. Show, doutor. Maravilha. Se hoje, né? Voltando àquela questão hoje, se eu quisesse fazer algum tipo de ação simples, né, que eu pudesse mudar a forma hoje como eu trato a segurança da minha organização, o que você daria de sugestão para essa pessoa? A primeira coisa que talvez a gente tenha que olhar não apenas a segurança. Sim. Mas a segurança ela acontece a partir de uma série de outras situações, né? Então, não só a segurança, mas as relações entre as áreas. Você fica um atacando pedra na outra. Igual aquela história do qual órgão do corpo humano é mais importante. Não tem. Tem até uma piada sobre isso, mas não vem ao caso. Pessoal, quem quiser dar um Google aí, olha a piada do qual órgão mais importante do corpo humano. Vocês não vão se surpreender. Mas, cara, então, o que eu diria? Primeiro, o que pode quebrar essa organização? Esse é o ponto essencial. Porque é em cima disso que você tem que alavancar. É minha relação com o cliente? É minha relação com algum fornecedor que é mais sensível? É alguma relação operacional ou administrativa aqui dentro? E aí tem que conversar com as pessoas. Porque se você conversar com um só, você sabe disso. Se você conversar com um só, ele vai dar o ponto de vista dele, o que é super natural. E vai tentar preservar a imagem dele. O outro também. E a gente vai identificando os pontos de atrito. Então é muita conversa. Mas, de novo, não é conversa perdida. Tem técnica para isso, tem toda, vamos botar assim, tem toda uma ciência que suporta isso aí. E não é coisa do outro mundo, não, mas precisa ser estudado. Não é aquela coisa, como a gente às vezes ouve, né? Eu quero uma ferramenta. Cara, a ferramenta vai em algum lugar que vende chave de fenda, que vende alicate, lá está cheio de ferramenta. Mas isso são metodologias, porque vai requerer capacidade de você se adaptar, de combinar aquilo com a outra metodologia. Sim. Enfim, quando a gente vai num médico, a gente não quer ir num médico e tem repertório, é bem parecido. Sim. E o grande problema é a falta de repertório, né? E eu costumo brincar que o pessoal de segurança, né, principalmente nas redes sociais, acaba falando só para eles mesmos. E eu acho que isso não vai trazer nenhum tipo de mudança. Eu acho que a gente tem que começar a falar para o trabalhador, para o empregador, né? Começar a falar para essas pessoas, né? Porque eu, particularmente, Vitor, a gente já conversou sobre isso, e eu já falei algumas vezes aqui, e eu sei que eu estou repetitivo, mas isso é coisa da idade, né? Mas eu digo que o problema é a segurança ser do trabalho. Já começa dividindo. Vitor, a primeira coisa que a gente pergunta, né? A gente tem um módulo de pós-graduação que eu faço com o José Carlos Bruno, que é uma pessoa espetacular, extraordinária, inteligência incrível. Primeira pergunta que a gente faz, o que é segurança? Não, mas eu quero melhorar. Tá bom, o que é isso? Como é que você vai melhorar aquilo que você não sabe o que é? Como é que você vai prover o que você não sabe o que é para um negócio que você desconhece? Olha que coisa de doido. Então, a gente precisa ajustar esses termos, discutir sobre isso. Sim. E eu acredito, eu particularmente tenho muita apreciação pelos profissionais de segurança. Uma das ideias
que eu tenho dado é justamente que a gente precisa inserir no contexto do negócio. Porque, beleza, ele traz uma série de bagagens, de técnicas, de repertório de segurança, mas que precisam ser aplicados ao negócio. Então, a gente tem que fazer essa conexão desses profissionais. Sim. E de quem que é essa responsabilidade? Da organização. Sim. E, por exemplo, interessante você falar isso aqui de trazer o profissional de segurança, toda a questão de contexto. Eu tive a oportunidade de coordenar uma área de qualidade, né, que tinha um processo de certificação da 9000, e um dos itens lá no processo de certificação era a reunião de análise crítica, onde você fazia, junto com a diretoria, uma análise estratégica do cenário, né? Aí escolhia uma ferramenta ali para mapear e tal. Pegava, destrinchava ali né? Lá na época a gente usava, se eu não me engano, era SWOT, né? Ameaças, forças, não sei o quê. Ok. Distribuía ali e fazia uma análise de qual era o cenário, o que ia fazer. E eu falei pro meu diretor, a gente não falou em nenhum momento de segurança aqui. O aspecto da segurança do trabalho, da saúde ocupacional, não entrava na principal reunião estratégica da empresa. Né? E grande parte das organizações menores não tem orçamento. E se não tem orçamento, sempre vai ser custo. Se você não tem planejado, né, quanto você vai gastar, sempre vai ser custo. Né? Então, essa questão de trazer, né, o profissional de segurança para dentro da estratégia da organização, né, até para um planejamento a médio e longo prazo do que a gente vai fazer, do que não vai fazer, do que pode e não pode. Eu percebo, Vitor, que muitas das vezes o profissional ele não é chamado, mas ele também não se habilita. Ele não levanta a mão. Né? Ele não fala, eu preciso participar disso. Eu preciso entender isso. Eu preciso saber para onde a empresa está caminhando para eu saber o que eu planejo. Né? Como eu trabalhei muitos anos com construção civil, eu sempre falava, chefe, qual é o nosso planejamento para o CHSTM? É ter mais obra? É ter menos obra? É ter em média, quantos funcionários? 2.500? Porque eu já trabalhei em empresa que tinha 500 funcionários e um ano foi para 2.000 funcionários. Um aumento bastante interessante, né? Entendeu? E como é que tu muda a estrutura, muda processo, né? Que é a questão da tal da gestão de mudança, que grande parte das empresas acabam não fazendo, né? E se a gente não colocar a segurança desde o início, fica mais difícil. É uma parte do processo. Sim. Mas que não fica a parte do processo, é um todo. Então, sim, a gente tem que trabalhar, isso é uma coisa essencial, de forma interdisciplinar. Não adianta eu ter a melhor... Pensa na construção civil. Beleza, eu quero ter o melhor acabamento e tal, numa estrutura tosca. Sim. Entendeu? Daqui a pouco dá um recalque diferencial num prédio e tudo aquele acabamento ele vai embora. Vai embora. Então, como é que a gente equilibra isso? Tem que sentar para conversar. E tem que ter a capacidade de entender, desenvolver essa capacidade de entender o que os outros profissionais querem partilhar com a gente. Sim. E, de novo, como é que a gente... Normalmente, quem vai puxar isso são pessoas que estão na posição de liderança. Agora, nós estamos promovendo essas pessoas como? Que repertório que a gente está dando? Repertório gerencial. Sim. Será que é o repertório? Não, vamos promover porque fulano fala bem. Você já percebeu que talvez não seja exatamente essa qualidade que impere na complexidade. Sim. O que impera na complexidade é você... É o slogan de uma transportadora lá de São Paulo, esqueci o nome dela agora. Entender para atender. E entender envolve você escutar. Basicamente, escutar. Sim. É o que envolve. Eu acho que falta também, Vitor, para a gente, alinhamento de expectativa. As pessoas contratam um técnico de segurança e um engenheiro de segurança porque está na lei. É normativo. É normativo. Muitas das vezes ele não sabe para que serve o técnico e engenheiro de segurança. Aí o técnico e engenheiro de segurança entra para fazer o trabalho que ele acha que tem que fazer.
Ó, eu acho aí. E os dois não se conversam. O cara que contrata não fala o que ele quer e o cara que é contratado não entende o que esperam dele. Né? E fica um procurando uma coisa que o outro não tem. Aí o cara, mas ninguém me valoriza, não sei o quê. Às vezes eu vejo alguns comentários, principalmente de questão para técnico de segurança de salário, sei lá, de R$2.000, R$2.500. Mas isso aqui eu preferia ser ajudante, eu não sei o quê, papapá. Eu falei, gente, se o cara oferece, se a empresa oferece um salário desse para um técnico de segurança, é porque ela não enxerga valor e não percebe o que um profissional desse pode agregar à empresa dela. Cara, é isso. Lembra? Quais são os valores que as organizações expressam na prática? Você acabou de contar um deles. Sim. Por quais razões? Aí a gente poderia destrinchar. Sim. Você vai ter todo um contexto de mercado e tal, não sei o quê, de um monte de coisa. Sim. Mas é uma história que a gente precisa contar. Sim. Se a gente for curioso, entender de onde que vem esse 2.500, a gente vai achar uma resposta que transcende aquela própria organização que está oferecendo os 2.500. Um julgamento inicial, porque a empresa é, sei lá, é gananciosa. Vou usar um termo que aparece muito. Será? Então, olha como é que é importante a gente se manter curioso, crítico. Eu costumo brincar e falar o seguinte, eu acho que o cara pode aceitar os 2.500, já negociando a proposta. Vou vem cá, vou mudar a sua percepção do que é segurança do trabalho, blá, blá, e negocia. Um não você já tem. Agora, se ninguém entrar lá com essa mentalidade, ele vai continuar pagando R$2.500. Porque o que acontece normalmente é um cara que, de repente, está precisando de qualquer dinheiro, porque está parado há muito tempo, não consegue. Aí ele entra, já achando que ganha mal. Aí o que ele faz? Não faz o melhor que ele pode. Por quê? Cara, Porque ganha mal. isso acontece em muitas áreas. Tem um negócio que, não sei se você ouviu esse termo, chama esquentar carteira. Esquentar carteira. O cara entra numa área dessa, porque naquela empresa ele vê... É tipo Uber, quando ele vai para um lugar recebendo pouco, Sim. mas porque sabe que naquele lugar para onde ele vai, de lá ele consegue uma corrida boa. Então, qual é o problema disso aí? É você ter rotatividade. Sim. É ruim ter rotatividade? Não. Agora, estranho, igual, por exemplo, teve um acidente que eu trabalhei, aí eu baixei o relatório de sustentabilidade da empresa, do balanço dela da internet. Olha que doideira. Investigador de acidente baixa o balanço da empresa e o relatório vai ler. Qual a informação que eu achei lá? Uma rotatividade média de 20% ao ano. O dobro do que se recomenda. Era 20 ou 25, mas não importa. Sim. O dobro, que me chamou a atenção. Aí, como investigador, eu peguei, e assim, investigação pode ter uma conotação, talvez assim, policial na língua portuguesa, mas se você pegar na língua inglesa, é a mesma coisa que uma pesquisa. Né? O termo investigação em inglês pode remeter à pesquisa. Uhum. Eu queria entender melhor. Você pode quebrar, pedir. Mas peraí, você está pedindo alguma coisa para o RH da nossa empresa? Sim, eu queria entender melhor esse processo de rotatividade aqui. Sim. E o que apareceu? Que com a chegada de novas unidades no mercado brasileiro, eles estavam precisando o quê? Explodir um pouco dos mais experientes nas novas unidades e contratar novos. Uhum. Então, você tinha uma rotatividade. Na verdade, o problema era pior do que a gente pensava. Você tinha uma dupla rotatividade. Sim. Agora, como é que você faz isso se não pesquisando? Então, repare, os números foram importantes, mas entender O o contexto do negócio foi tão importante quanto. Sim. E grande parte das investigações que eu já tive a oportunidade de acompanhar, não se faz isso. Né? Que dirá se acha uma causa raiz. Rapaz, é porque, assim, investigação de acidente é igual a cidade que nos abriga hoje, o Rio de Janeiro. Não é para amadores. Mas como se coloca amador nesse ramo? Bastante. Isso dá um trabalho. Sim. Assim, algumas experiências, assim, o pessoal pede um relatório para o dia seguinte. Aí escreve-se qualquer coisa no relatório para o dia seguinte. E depois, não, agora vamos e aprofundar. Só que a primeira parte do aprofundar tem que ser o quê? Quebrar tudo aquilo que foi feito de forma assodada. Olha que perda de energia. Sim. Sem necessidade. Totalmente.
Você falou da questão do esquentar a carteira. Recordar aqui, já falei aqui algumas vezes também. Vitão, você sabe o que é o profissional Vampeta de saúde e segurança do trabalho? Como é que é? Conta pra mim. Aí, viu? David, já aprendeu o que é o profissional Vampeta? Eu gosto de falar porque tudo que é invenção nossa, a gente gosta de repetir até virar Não, já é direito meme, autoral. né? Já. Espero que o Vampeta não esteja vendo esse vídeo. Você falou que não acompanha muito futebol, né? Não, Não. aliás, se você precisar de 10 jogadores de futebol ruim, eu não sigo. O Vampeta jogou no Flamengo, eu não lembro que ano, Mas jogou. mas jogou, né? E ele, na época, foi aquela época que não pagava salário, não sei o quê. Aí o Vampeta falou assim, não, o Flamengo finge que me paga, eu finge que eu jogo. Né? Aí eu brinco que a gente tem uma porrada de profissional que acha que não ganha o que deveria e, em compensação, também não entrega o melhor que pode. Né? Acaba sendo aquele profissional ali medíocre, né? Aquele profissional que, por ganhar, né? E quando eu digo ganhar pouco, é porque o contexto é diferente, né? Ele acha que ganha pouco, mas de repente, porque ele está entregando, ele está ganhando até muito. Porque eu já trabalhei com profissionais e eu falo que se pagasse R$2.000 pro cara era muito, porque ele não fazia o que tinha que fazer, né? Não era curioso, não era... como que foi? Curioso? Que é humilde, curioso, Humilde, criativo. curioso e criativo, né? H2C. Você ficar com Na um cabeça. mnemônico aí pra você. E tem, às vezes, profissionais que, bicho, R$2.000 é muito, porque o cara faz. Entrega EPI, quanto custa? É um auxiliar, é um almoxarifado. Não, ó, tem um restaurante que eu vou, ali na Tijuca, amanhã eu vou lá, inclusive, que tem um negócio que custa muito caro, que é um funcionário só para recolher o canhotinho dizendo que você pagou. E o público que vai nesse restaurante, cara, eu me arrisco a dizer, 99% você não precisaria desse tipo de controle. Então aquilo custa muito caro. Você imagina quanto que é um profissional daquele, carteira assinada, Sim. 8 horas por dia. Tu falou isso do papelzinho. Eu tava vendo um vídeo esses dias, uma entrevista do Jô, muito antiga, de um cara falando que ele foi num prédio, né? Tal, não sei o quê. O cara, ó, você tá aqui, ó, pessoa, por favor, peço o cara pra assinar. Aí ele foi lá no 12º andar, conversou, não sei o quê, ele voltou e não pegou a assinatura do cara. Aí o cara, não, ó, não pode. Não, mano, o cara tentou, não, o senhor tem que voltar lá pegar a assinatura. Aí o cara foi lá, ele falou, não, eu como bom brasileiro, vi que ele não tava olhando, fui lá, fiz um rabisco. Aí cheguei lá, entreguei pro cara. Aí ele falou, não, pode ir. Aí eu perguntei, não, mas você conhece a assinatura do fulano de tal? Eu falei, não, são mais de 300 pessoas aqui, como é que eu vou conhecer a assinatura de todo mundo? Ele, tá, mas pra que serve esse papel? Aí ele começa a contar a história, ele falou, não, inclusive a gente já mandou comprar um armário, mandou comprar elástico pra gente organizar os papelzinhos por mês, não sei o quê, tá, mas qual é o objetivo? Ele falou, não sei, tem assinatura, sai, não tem, não sai. Então são algumas coisas, né, que a gente cria determinadas burocracias, determinadas coisas que não tem, Vitor, o menor sentido. Agora, pra que faz sentido a gente fazer coisas que não faz sentido? Não sei. Entendeu? Para quem quiser, até falar pro pessoal, se vocês quiserem ver um vídeo bem legal sobre isso aí que o meu xará falou, dá um Google aí no YouTube, né? Asterix e Obelix contra a burocracia. Ou só Asterix, Obelix, burocracia. 10 minutos. Depois conta nos comentários aí como é que foi. Show. Eu, inclusive, vou ver. Então, já que você deu um recado, eu vou dar um recado pro pessoal também. Faça isso. Quais são os dois, o quê? 2H? Não. H2C. H2C. Você, técnico, engenheiro de segurança que está aí acompanhando a gente já está aí com 1 hora, ô David? Falta 5 para 1? Você é curioso, né? E sem aquela brincadeirinha da 5ª série, né? Você é criativo e você é humilde? Sim? Não? Responde aqui. Humilde. Eu acho que é questão de treinável. Curioso
é questão de treinável. E criativo? Será Também. que é? Praticável. Também, né? Tem muita gente que às vezes fala, fulano é criativo. Eu não consigo. Eu não posso. Cara, o que inibe muito a nossa criatividade é o medo. Sim. O medo das coisas darem errado. Cara, as coisas podem dar errado o tempo todo. Tem um livro do Sidney Dekker que ele começa, a primeira frase do livro, ele chama falhar é sempre uma opção. Sim. No que eu discordo dele? Que a gente não falha, a gente erra. A gente, ser humano, a gente erra. E o que é errar, cara? Errar é você tentar acertar. Vai que você consegue. A gente tem que lembrar que o ser humano ele só prosperou na face da Terra porque alguém tentou conversar com outro e aí a humanidade foi crescendo em número. Se não tenta, a humanidade já tinha sido varrida Sim. da face da Terra pelo medo, pela timidez. Eu, inclusive, Vitor, eu postei na nossa newsletter lá no LinkedIn falando justamente do meu medo que foi antes de... Não sei se foi medo era a palavra, mas acho a questão para fazer engenharia, né? Que eu demorei 10 anos para criar coragem para fazer engenharia. Eu já tinha gravado um vídeo, mas eu falei, acho que eu vou escrever também um texto lá. E justamente falando que muita gente é da área de segurança, já é técnico, mas eu não sou bom de matemática, eu não sou bom de física, porra, como é que eu vou fazer engenharia? Eu falo, se eu fiz, qualquer um pode fazer, porque eu nunca fui bom de matemática e de física, né? Eu passei graças ao meu amigo Alexandre na faculdade, que era professor de matemática, Mas, enfim, inclusive eu falava para meus professores, fica tranquilo, porra, a matéria de isostática, que eu fiz civil também, isostática, hiperestática, eu falei, doutor, fique tranquilo que eu vou ser engenheiro de segurança, eu não vou levantar prédio, não corre esse risco, né? Inclusive, quando alguém me pede a minha opinião como engenheiro civil, eu falo que ela é nula. Porque eu não vivi engenharia civil, eu não trabalhei, eu sempre trabalhei na área de segurança, né? Então, a minha experiência na civil é nula. E, sim, se eu conseguir fazer engenharia, eu acho que qualquer um consegue fazer engenharia. Cara, engenharia, a gente tem o que... Deve ser um dos cursos que tem mais dissonância entre a grade curricular e a vida profissional. Mais dissonância, porque você sai para o mercado como um administrador. Deveria sair como administrador. Sim. Alguém que é capaz de tocar uma obra, de negociar licitações. Não é isso que acontece. Saem o quê? Pessoas que são teóricas, como se fosse fazer um mestrado, um doutorado. Sim. Não que não... Assim, é importante ter quem goste da vida acadêmica. Só que a gente também tem que preparar para o mercado. Não, mas depois as empresas têm programa trainee. Isso é perda de energia. Isso é perda de competitividade para o país. A gente aquele profissional que podia estar numa curva de crescimento mais rápida vai ficar rateando ali, cara. Sim. E eu particularmente acho, Vitor, olha eu falando eu acho aí de novo. Não tem problema. Que o grande problema dos engenheiros, da formação dos engenheiros de segurança é justamente a questão que para dar aula numa pós-graduação, você tem uma quantidade mínima, né, de mestre, doutores. E no Brasil, a grande maioria de mestres e doutores ou nunca foram para a área operacional ou já largaram a área operacional há muito tempo. Então você acaba formando uma série de engenheiros de segurança de teoria. Né? Eu lembro que quando eu estava fazendo o meu curso, que eu fiz uma pergunta ao professor, que ele... Não, mas isso se acontecer... Eu falei, não é se acontecer. Eu tô te falando uma coisa que eu tô vivendo agora. Acho que essa tônica é fundamental, entendeu, cara? Por isso que eu estava comentando, né? O trabalho que eu faço com a colega minha, com a Daniela Bianchi. Sim. Que é justamente quando a gente une esses mundos. Sim. Une o mundo operacional, o mundo gerencial e o mundo acadêmico. É como montar, eu sempre falo, a gente tenta montar um prato de comida nutritivo, com os diversos grupos alimentares, porque tudo isso é necessário. E não tem como você
tornar um estanque do outro. Não. Então, uma pessoa cuida disso, uma cuida daquilo, cuida daquilo. Aí você vai ter uma coisa que chama, como é que é? Multidisciplinaridade. Mas um conversa com o outro. Você precisa ter o quê? Interdisciplinaridade. Sim. É quando a coisa meio que gira junto. Sim. Isso não é uma coisa fácil de achar. Sim. E até o que a gente propõe nesse sentido, às vezes é difícil até de... Não, mas espera aí, vocês estão dizendo que acidentes podem acontecer? Podem, a gente não quer. Sim. Mas podem. Mas por quê? Porque a gente faz imperfeito. Ah, é? É. Nosso sistema de gestão é imperfeito. Isso é uma boa notícia. Boa notícia por quê? Porque a gente precisa, assim, tem a chance de evoluir. Sim. É como eu vejo as coisas, tá, cara? Sim. Ser imperfeito é bom. Sim. É saudável, eu diria. Tem um livro, né? A Coragem de Ser... A Coragem de Ser Imperfeita. Imperfeito. Brené Brown. Um bom livro. É sério mesmo, um bom livro. Para Não, você já li. iniciar nesse assunto. Sim. Que é você, cara... E a Brené fala muito do indivíduo, né? De você ser imperfeito. Sim. Agora, você colocar com uma organização imperfeita. Isso é bom. Podemos, tipo assim, se uma auditoria te pegar, vamos chamar assim, olha o termo que eu estou usando, um termo meio forte, né? Sim. A auditoria encontrou alguma coisa lá, cara, isso é uma oportunidade. Você pode estar ganhando um presente. Sim. Eu trabalhei uma época numa área de reservatório de petróleo e teve uma auditoria. E a auditora, tinha um ano mais ou menos de empresa. Cara, que experiência boa. A auditora era uma profissional muito experiente, uma geóloga. A Patrícia Silva, até hoje eu lembro, que foi espetacular a experiência. Ela foi, pô, como é que você faz isso? Ela foi muito curiosa. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Ela é muito curiosa e tal. Ela não veio dizendo, eu faço assim. Ela falou, olha, dá uma olhada, vê se vale a pena você tentar isso aqui, tentar aquilo ali e tal. Uhum. E não era questão de não conformidade, ela botou pontos que a gente poderia avaliar se era pertinente ou não. Oportunidade de melhoria. Mas realmente não conformidade disfarçada. Sim. Né? Mas realmente oportunidades para você evoluir. Né? Que às vezes quando fala melhor, pior... Então, assim, evolução é um termo que eu particularmente gosto bastante. Sim. Porque o que é natureza se não um processo de evolução contínua e descontínua? Sim. Lembra de quando caiu o asteroide lá no 65 milhões de anos atrás? Não lembro porque eu não estava lá. Não, com certeza estava. Não, tem um amigo meu que ele dizia, rapaz, lembra quando você estava lá? O outro tá rindo ali, ó. Não podemos perder a piada, né? Não, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Mas de jeito nenhum. E tu falou que era de Vitória, eu jurava que tu era de Minas, não sei porquê. Ah, sim. É porque minha família é de um lugar chamado Itaperuna, Tá. que fica no noroeste aqui do estado do Rio. Sim. Só que Itaperuna fica a 350 quilômetros do Rio de Janeiro, 450 de Belo Horizonte, 250 de Vitória. Porém, a divisa entre Itaperuna e Minas Gerais são apenas 30 quilômetros. Entendi. Então, você imagina como que é a cultura local. Né? É comida mineira. Conhece Varriçai? Conheço. Barriçai, Natividade. Conhece a cidade, David, chamada Varriçai? Prove o vinho de jabuticaba. Mas não coloca despertador, não. Se colocar também não vai adiantar muita coisa. Não vai acordar. Então, Fala pra nós. vamos chegar aqui. Vamos começar pro nosso final aqui, Vamos lá. tá? Em relação a tudo isso que a gente está falando, dessa questão de contexto, questão de trabalho real, questão de fatores humanos, né? Engenharia de resiliência, né? A gente tem um volume de informação, principalmente agora nos últimos anos, né? A galera tem abrido, é ótimo, né? Aberto o leque. Lembra, o erro é uma tentativa de acerto. Pois é. Eu já falei em alguns episódios aqui que eu não sou bom de português, né? Já falei que eu não sou bom de matemática, não sou bom de física, não sou bom de português, não sou bom de inglês. Daqui a pouco eu vou... Você tá fazendo o que aí, parceiro? Tá entrevistando. Tô tentando, né? Alguma coisa eu tenho que ser bom, né? Porque o que eu era bom eu tive que parar de fazer. Sabe o que era bom, David? Levantamento de copo. Ainda bem. Às vezes eu tive que parar de fazer. Não tem mágica. Chefe, vamos lá. Então, Manda. depois de tudo que a gente conversou, né? Se você fosse dar uma dica, né, para o profissional que quer fazer diferente de segurança, quer mudar o sistema, o que você sugere para ele fazer a partir
Hoje não, né? Que horas tem? Agora, 9h30, né? 9h30 da noite. Então vamos dar um descanso pra essa pessoa. Pra ela fazer a partir de amanhã, 5 horas da manhã. O que você sugere a ela? O que estudar? Ou o que buscar? Ou em que fonte beber? Cara, talvez eu não daria uma dica direta. Eu gostaria muito de conversar com ela. Adoraria conversar com ela, porque às vezes você dá uma dica geralzona, Sim, sim, talvez não seja aquilo, sim. entendeu? Por exemplo, tem pessoas que gostam de ler, meu caso. Uhum. Eu gosto de ler, mas não posso traçar que a norma de aprendizagem seja ler Sim. para todo mundo. Por isso que eu peguei e falei, veja esse filme, Uhum. olha aquele vídeo. Sim. Existem múltiplas formas de aprender em rodas de conversa. Sim. Então, eu gostaria de, assim, conversar com o profissional e entender a realidade dele. Onde é que o calo dói? Sim. Basicamente, é o que eu gostaria muito de fazer. E entender a complexidade que está por trás do que ele faz. Isso, dificilmente um número vai te mostrar. Sim, com certeza. Mas, provavelmente, uma boa entrevista, uma boa conversa, né? E aí eu estou falando realmente de um processo profissional. Sim, sim. Mostre. Não só para o profissional, mas também para aqueles que são os grandes construtores dos contextos profissionais, que são aqueles outros profissionais nas posições de liderança. Sim. Às vezes a gente talvez foque muito nas pessoas que estão Na base. na base, mas repara, é um todo. Nós precisamos conversar com as pessoas da base, Sim. do meio, do topo da pirâmide, Sim. porque todo mundo, Xará, todo mundo tem uma dificuldade Sim. para chamar de sua, e ali também vai ter uma vulnerabilidade. Sim. Eu costumo dizer que todo mundo tem alguma coisa a aprender e todo mundo tem alguma coisa a ensinar. Depende da idade, e depende do tempo de experiência, e depende de qualquer coisa. Você sempre tem alguma coisa a aprender com alguém. Cada um que passa deixa sempre um pouco de si, leva sempre um pouco de nós. E isso é bastante humano. Sim, E repara, você está ouvindo isso do engenheiro. sim, Assim, eu não tenho dúvida que eu fui aprender isso um pouco depois na vida. E pessoas sofreram por eu não saber isso antes. sim, Então, fico feliz de hoje poder estar partilhando isso com pessoas cada vez mais jovens, para que eles não passem pelos mesmos infortúnios que eu passei. Vão passar por outros infortúnios, sim. o que é muito bom, porque você vai aprender com outras coisas. Uhum. Eu tinha um gerente que falava isso, gente, vamos errar outras coisas, porque senão fica muito chato errar as mesmas coisas. Sim, fica chato. Virmondes Alves Pereira, uma grande figura. Vitão, eu queria te agradecer, tá? E eu queria ver, já que você não tem uma dica, dá um recado pra galera, então. Pessoal, tudo que a gente faz é extremamente complexo. E tudo que é muito complexo, ninguém resolve sozinho. Então, a gente precisa o quê? De cooperação entre as áreas. Financeiro, contratação, operação e tantas outras, né? O próprio RH. Então, a gente precisa ser, né, pegando um pouco, tá, Vitor, do teu e da minha também, da nossa formação de engenharia civil, a gente precisa ser construtor de pontes e que essas pontes tenham acesso para que as pessoas possam, né, pessoas, organizações, possam atravessar essas pontes e por menos muros. É isso. Tá, muito obrigado aí, Taxará, Show. Não, por essa noite. eu que te agradeço, né? Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade da gente conversar sobre assunto tão complexo. Complexo, mas que pode ser simples, né? Se você tiver humildade, criatividade e curiosidade. Acertei? Exatamente. Ó, viu? 3 vezes repetindo, isso eu aprendo. Galera, e pra você, né? Gostou do bate-papo? Quer saber um pouco mais sobre fatores humanos? Ó o cara aqui. Pode contar Tá? comigo. É Quem um, me conhece sabe disso. é um cara extremamente acessível, né? Humilde, criativo e curioso. E vim de trem. E veio de trem. E de trem Né? voltarei. Eu não posso cantar a música aqui porque tem no YouTube, não pode cantar a música. Tem a música do Raul Seixas, né? Tem. Até pode cantar um trecho, não pode cantar.
Não vou cantar não, porque ninguém merece isso, não. Então, galera, muito obrigado e valeu. Fui! Tchau, pessoal. Isso aí.